Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa com Ciência, o programa de divulgação científica da Fundação Astef, em parceria com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, FBPC. Eu sou o professor José de Paula Barros Neto, presidente da Fundação Astef e professor titular da Universidade Federal do Ceará. Estou aqui com a presença do meu amigo, professor e coordenador do Núcleo de Medicina Tropical da UFC, Ivo Castelho Branco. Gostaria, Ivo, de agradecer pelo seu interesse e sua disponibilidade de estar aqui conosco nessa conversa. O professor Ivo possui ampla atuação na área de pesquisa clínica de vacinas e epidemiologia, e é sobre isso que nós vamos falar no episódio. Como sabemos, nós estamos vivendo um cenário extremamente delicado no momento de decorrência da pandemia do coronavírus. E todo mundo está aí sonhando com a chegada de uma vacina para que a gente possa, enfim, ter uma vida, voltar ao normal, né? Se é que existirá um novo normal, tá? Então, Ivo, a ideia aqui era você explicar para a gente um pouco como é esse processo da vacina, né? Por que é que demora tanto, né? Está todo mundo nessa expectativa, está todo mundo nessa situação. E a gente queria um pouco que você falasse, né, para o nosso público aí, por que é isso? Como é esse processo? Por que demora tanto, né? Eu queria que você nos explicasse aí. Bom, obrigado pelo convite, né? Eu fico muito honrado, né? Porque existe com certeza outras pessoas que poderiam estar aqui falando desse assunto. Uma das vacinas, né? O homem observa que já no tempo da varíola, que o cara que manipulava as vacas não tinha aquela a varíola que tinha. Então ele começou a ver se aquilo não era uma maneira de imunizar. Sempre é uma observação. Então as pessoas tentam fazer artificialmente a reprodução de uma doença para induzir a imunidade daquelas doenças. No mundo todo existe uma quantidade grande de trabalhos, né? Dependendo da importância das doenças, se tenta estudar formas de você imunizar as pessoas para que não tenham doença. Para tétano, para difteria, varíola, para catapora, para coqueluche e a dengue, né? E atualmente com o coronavírus voltou a todo mundo querer uma vacina, né, para ver se controla a pandemia. O grande problema de quando se vai estudar uma vacina é que você tem que descobrir uma forma de você inocular algum pedaço daquele agente que causa aquela doença, seja ele um vírus, uma bactéria, um protozoário, e daquele pedacinho, alguma coisa que compõe aquele agente infeccioso, aquele causador da doença, ou algum produto que ele fabrica, você fazer com que as pessoas que sejam inoculadas não adoeçam e desenvolvam uma imunidade. Para você chegar a esse ponto, né, como a gente tem na vacina de tétano, a vacina para coqueluche, a vacina para catapora, a vacina para sarampo, né, vacina para tétano, que algumas doenças têm 600 anos de descoberta e até hoje não existe uma vacina eficaz. Então, quanto maior esse agente infeccioso, mais dificuldade tem. Os vírus, a gente tem tido algum sucesso na desenvolvimento das vacinas. Para você desenvolver uma vacina, né, você estuda candidatos à vacina, se pega pedaços desses agentes infecciosos, né, e tenta se estudar e ver o que é que ele causa, e quando o que ele causa você tenta estimular a formação de anticorpos, a formação que as células do corpo elaborem uma resposta que seja eficaz contra aquele agente infeccioso, tenta reproduzir isso daí. Então, para você chegar a isso daí, você começa estudando em laboratório, se pega fragmentações desses agentes infecciosos e se pega pedaços desse vírus que podem induzir a resposta eficaz contra aquela doença. Então, se pega pedaço da casca do agente infeccioso, pedaço do núcleo, né, pedaços de ácidos nucleicos, né, da formação de aminoácidos desses agentes infecciosos, se vê em laboratório, se estuda isso depois em estudo em laboratório in vitro, que a gente chama, que é no laboratório em células infectadas, coisa desse tipo. Depois se faz isso em animais. Depois de animais, se houver um agente que estimulou a resposta àquela inoculação, se tenta ver se realmente é uma resposta, por exemplo, forma anticorpos, ou as células começam a ganhar a briga contra aquele agente infeccioso. E aí, depois disso, a gente testa a fase humana, que é a fase 1 em humanos, que se testa em poucos seres humanos e vê a resposta, se aquela inoculação, seja ela subcutânea, endovenosa, pela veia, ou pela nasal, ou pela boca, se aquele
coisa que você está testando induz uma resposta do organismo daquela pessoa que está sendo injetada. Se viu que tem essa resposta, se passa para a fase 2. A fase 2 é uma fase que você já coloca um número maior de pessoas que não têm doença. Se nessa fase 2 não houver nenhum efeito colateral maior, a resposta existir, ver que não existem efeitos adversos graves ou coisa desse tipo, se faz um teste que se chama fase 3. É uma fase que já foi testada num número grande, por exemplo, se testou em 100 pessoas na fase 1, 1.000 pessoas na fase 2. Na fase 3, se testa em populações, quer dizer, aquela onde nós testamos aquele produto, a gente testa numa população que represente uma região. Por exemplo, o exemplo que a gente tem da vacina do dengue. Nós estamos testando em 17.000 pessoas no Brasil, que foi um cálculo feito que 17.000 pessoas representavam o Brasil. Isso, gente da Amazônia, aqui no Nordeste, Centro-Oeste, na região Sudeste, na região Sul. E aí a gente vê se as doenças que existem naquelas regiões, a composição racial daquela população, não vai haver efeitos adversos, não vai haver nenhuma resposta complicada, maior, e se vai ter uma resposta de defesa, uma resposta que imunize contra isso daí. Existem vários desenhos que podem ser feitos para isso, né? Partindo da fase 3, sem efeitos adversos, com uma boa resposta imunogênica, né, para aquele produto, ele é levado para a população e aí se faz o laboratórios ou serviços públicos ou coisa desse tipo, se distribui para o restante da população. Bom, Ivo, por que a vacina é tão cara? Normalmente, de cada 1.000 produtos, eu acho que saem uns 2 que podem ser levados para vacina, né? E assim, são coisas muito caras, né? Eu já fiz trabalho aqui que nós não testamos nem vacina, só observamos na população que custou em 500 mil euros por ano, só no nosso grupo aqui. Então, quer dizer, imagina isso quando se fala em outras doenças, né? Quando está falando das doenças infecciosas, que são os primos pobres, se investe pouco dinheiro. Quando se investe isso, por exemplo, em doenças como de HIV, corona, essa coisa, isso é muito caro para fazer isso daí. Então, os laboratórios investem muito dinheiro para fazer isso e acabam repassando isso quando eles descobrem alguma coisa, se paga pelas substâncias que foram testadas e que não chegaram a uma imunogenicidade que se queria. Agora, tudo isso tem que levar em conta, né? Por exemplo, o efeito de uma vacina não é só financeiro em termos de dinheiro. Tem que levar em conta quantas pessoas não vão morrer, quantas pessoas não vão ser internadas, quantas pessoas não vão ter sequelas. A avaliação dessa quantidade, dessa quantificação, né, é uma coisa que tem que ser levada em conta quando se tem um produto vacinal já liberado na fase 4. Outra coisa, Ivo, por que demora tanto? Há tempo médio de uma vacina? Varia bastante. As vacinas, acho que a de cachumba foi a vacina mais rápida que nós tivemos. Eu acho que ela demorou, acho que 5, 6 anos, não sei bem exatamente, mas foi talvez a mais rápida que nós tivemos no mundo. Em geral, as vacinas demoram 10 anos. O mínimo são 5 anos, né? Essas fases, de a fase 1 até a fase 3, geralmente a gente acompanha. Nós estamos fazendo uma fase 3 agora na vacina de dengue, nós estamos acompanhando aqui no Ceará 1.300 pessoas durante 5 anos. Quer dizer, geralmente você observa isso porque nós temos tanto efeitos adversos recentes, logo as que se toma vacina, essa observação que a gente está vendo no coronavírus, tem efeitos adversos médios e efeitos tardios, por exemplo, a indução de cânceres. Nessa fase 3, a gente observa muita coisa, além do efeito imunogênico, os efeitos adversos próximos, quando o cara pode ter uma reação anafilática, pode ter um Guillain-Barré, pode ter uma mielite transversa, ou coisa desse tipo que foi ocorrido aqui, foi uma pancreatite, coisa desse tipo. E fases tardias, como a gente viu, uma das vacinas que foi liberada recentemente para dengue, as pessoas que tomam a vacina que não tiveram dengue, se tiveram dengue depois que tomam a vacina, aumenta a chance de internação. Então, quer dizer, isso é um efeito adverso que a gente tem que ver, chama enhancement, quer dizer, uma facilitação da coisa. Então, a gente não sabe se isso vai ocorrer. Então, tem que ter um tempo para esperar isso daí. Só foi observado que depois de 3 anos que tomou a vacina. E algumas vacinas, né, que a gente tem que prestar atenção, né, nos outros efeitos mais tardios disso daí. Bom, e agora sim, com essa do coronavírus, né, que está todo mundo aí nesse processo, como é que é isso? Vão ser mais de uma vacina? É uma corrida contra o tempo? Quanto tempo aí na sua experiência você acha que realmente nós teremos uma vacina? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, porque
A gente quer uma coisa e sabe que não vai ser o que a gente quer, né? Infelizmente. As vacinas estão, na atual conjuntura, virou um pouco de ciência e política, né? E que a gente tem que ter muito cuidado de fazer essa diferença. Eu faço a ciência, ou procuro fazer. Mas não pode esquecer que tem um lado, né, social e político nessa história. Vendo pela história das vacinas, né, eu acho que uma vacina não sai do coronavírus, por exemplo, eu acho que não sai em menos de 2 anos. Desculpe, espero estar redondamente errado, né? Dos coronavírus que infectam os seres humanos, nós temos vários coronas, eles são vírus que infectam animais, e nos animais existem vacinas para alguns coronas, né? Mas não existe para todos os coronas que existem. Por exemplo, existe vacina, não sei exatamente, que eu não sou veterinário, mas existe vacina para cachorro, mas não existe para gato, existe para cabra, mas não existe para ovelha. São coisas desse tipo que a gente não sabe, né? E os coronas, quando eles se aprendem a passar de um ser humano para outro ser humano, que são essas meia dúzia que infectam o ser humano, e o Corona-19 foi um desses, né? Que passou de humano para seres humanos de uma forma muito rápida, né? Normalmente a gente tem visto que as vacinas são boas, são quando na natureza os indivíduos têm a doença e ficam bons, por exemplo, sarampo, coqueluche e tal. Então, essas vacinas, geralmente, quando você descobre uma vacina boa, é porque na natureza já existe uma vacinação, entre aspas. O corona, a gente não tem tido isso na natureza, né? As pessoas que têm corona, os outros coronas que já existem, a meia dúzia que infectam os seres humanos, e os 4 que permanecem infectando os seres humanos, não conseguem fazer uma resposta imunológica duradoura, ela é temporária, né? Então vai ficar difícil a gente achar um pedaço do vírus que possa causar isso daí. Espero que, junto com os coadjuvantes e as coisas que estão sendo feitas, por exemplo, o pessoal de Oxford, da Bélgica, né, eles estão usando vírus que não causam doenças para eles estimularem a imunidade, com o material genético do corona para ele estimular a imunidade e, junto desse material, ter pedaços do vírus que possam isso reproduzir. Mas a própria doença, ela não induz a formação de anticorpos duradouros. Tanto é que a gente vê pessoas que têm a doença e nem sequer têm anticorpos quando se tenta detectar. Existem vacinas, como por exemplo da Rússia, que eles têm uma artimanha de colocar um vírus que estimula a imunidade, que a gente chama celular, de células e de anticorpos. Mas o desenho do teste que está sendo feito da vacina da Rússia é um desenho que eles não testam, por exemplo, com um grupo controle. Eles simplesmente vacinam uma quantidade grande de pessoas e vê o que vai dar, né? Quer dizer, esse desenho acaba limitando a interpretação disso. Por quê? Porque é uma doença que 80% cura espontâneo, com tratamento, sem tratamento, seguindo ou não. Apesar de ter uma letalidade em algumas pessoas, né, que não é de você negligenciar isso daí, você vê que no Brasil, de junho para cá, nós temos cerca de 1.000 mortes por dia. É como se todo dia caísse 5 aviões, todo dia, desde junho. No Brasil tem caído 5 aviões, matado 5 aviões, e parece que a coisa ninguém está prestando muita atenção nisso, né? Quer dizer, é uma estabilidade alta. Essas 2 semanas é que tem caído. Então, eu acho que a vacina para o corona, espero que essas 30 vacinas que estão sendo testadas em seres humanos no Brasil, eu acho que já tem uma meia dúzia que estão sendo testadas, mas aqui no Brasil estão sendo testados só no Sudeste, praticamente, né? É como se o Nordeste e o Norte não fizessem parte do Brasil. Infelizmente, né, eu faço essa crítica porque é uma coisa que eu tenho que falar, não posso deixar de falar isso daí. Acredito que em menos de 1 ano, no máximo 2, a gente vai ter. Agora, pelo tempo de corona que existe, pelas doenças que já existem, né, corona já existe em outros locais, por exemplo, no Oriente Médio existe um corona de camelos, né, que causa uma síndrome da insuficiência respiratória do Oriente Médio, que chama MERS, e ele causa muito mais insuficiência respiratória do que o corona-19, né? Lá chega quase 40% das pessoas infectadas. E lá, quando pega Israel, pega coisa, eles nunca tiveram uma vacina eficaz para isso. Já tem alguns anos que eles têm isso. Quer dizer, não vai ser fácil descobrir para o corona-19, mas quando se tem muita gente trabalhando, se investe dinheiro, né, e tem ciência na história, com metodologia científica envolvida, a gente pode apressar, né, e pode ter uma resposta que é o que nós estamos esperando. Até então, o coronavírus continua tendo prevenção, prevenção e prevenção. E hoje a gente sabe que só aqui no Ceará nós temos meia dúzia de pessoas que pegaram novamente.
Então, infelizmente, é uma doença que a pessoa pode pegar de novo.